Olá, pessoal, muito boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma Evangelioterapia aqui da Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes, em Nova Russas. Todos de casa, através do Meet, acompanhando ao vivo com a gente, aqui também no presencial, casa cheia. Gratidão a todos. Por todos nós nos darmos essa oportunidade de estarmos juntos e reunidos aqui mais uma vez. Que não dizer o nosso querido Rubens Almeida, que está sempre com a gente, todas as últimas quartas-feiras dos meses, né? Então, dá 12 encontros por ano. E nesse que nós estamos já quase finalizando o ano, vamos também elevar nossas vibrações, pensar em Deus, se conectar com os nossos guias, mentores espirituais, para que todos nós estejamos vivenciando esse momento, aqui, agora, sem procurar ver, pensar no futuro, no que está acontecendo lá fora, no passado, mas aqui, aproveitar cada momento que nós vamos ter juntos, o que vai ser dito, aquilo que a gente puder tirar para as nossas vidas, vai ser muito importante, porque cada palavra vinda do Evangelho de Jesus é um norte, é um farol a iluminar nossas vidas, e que a gente esteja buscando essa luz, e que sejamos também essa luz na vida das pessoas. Desejo que Jesus abençoe a todos nós, agora e sempre, que assim seja, graças a Deus. Rubens, meu amigo, está com a palavra. Obrigado, querido. Mais uma vez, uma grande alegria estarmos juntos, uma felicidade mesmo estarmos trabalhando na evangelioterapia e sempre trabalhando por Jesus. Nossa grande meta, nosso grande intuito é estar sempre lutando pela divulgação do evangelho. Hoje, como muito contente quando o meu amigo Arlindo me convocou para falar de Paulo de Tarso, e, principalmente, não falar de Paulo de Tarso da maneira tão comum que nós ouvimos, de falar sobre o caminho de Damasco, falar que ele perseguia Jesus e os judeus, enfim, melhor dizendo, os novos convertidos, mas falar do que Paulo deixou, de fato. Falar de um grande legado de Paulo de Tarso. Porque quando nós falamos de Paulo de Tarso, normalmente, como eu falei, de uma maneira corriqueira, nós ficamos fechados, como eu coloquei aqui, na vida dele, na história que conhecemos ali a partir de Paulo Estevão, das suas viagens, enfim, e até a sua morte, seu desencarne em Roma. Mas durante todo esse tempo, mais especificamente, entre os anos 45 e 64, que foi o último ano de sua vida, entre 62 e 64, Paulo fez peregrinação que, se colocarmos no tempo, no mundo de hoje, já seria extraordinária. O que o Paulo fez naquela época, nos anos 50 aproximadamente, qualquer um que nós víssemos hoje, repito, seria extraordinário. Isso pensando em avião, barcos modernos, carros e tal. E Paulo fez tudo aquilo transitando em barcos, transitando a pé, com todas as dificuldades, com todas as limitações daquela época. Né? Ele começa suas viagens no ano 45, ele vai viajar com Barnabé, depois ele viaja com Silas e Timóteo, ele vai estar ali começa ali pela Ásia Menor, Chipre, ele vai para a Ásia Menor, onde hoje é a Turquia, Macedônia, Grécia, lá no ano 53, aproximadamente, ele vai viajar com Lucas, ele vai para a Grécia, Corinto, ele vai com Lucas, tá? Já chegando nos anos 60, ele ainda encontra-se novamente com Lucas, e ao final ele vai estar preso ali entre o ano 62 e 64, vai estar preso em Roma e vai ter o fim de sua vida, seu julgamento, o fim da sua vida. Durante esse período, Paulo vai escrever cartas, diversas cartas. Né? Mas, além das cartas, né, a carta é o que fica registrado, mas tudo que ele coloca nas cartas, ele praticou constantemente, ele colocou na sua vida. Tá? Ele vai deixar um legado tão grande no cristianismo contemporâneo, tá? Porque ele vai reinterpretar o Evangelho de Jesus, dando ênfase a 3 pontos principais, que eu vou tratar mais à frente com vocês, mas de uma maneira com uma força, com uma pujança, com uma dedicação que nós não vimos em nenhum outro. Nós não percebemos em nenhum outro.
Vejam, são mais de 20 anos. Vamos colocar um período fechado, 20 anos, entre andanças, prisões, tortura, quase morrer algumas vezes, tá? E em nenhum momento desse período, vamos fazer esse recorte, desde o caminho de Damasco até o momento da sua morte, Paulo ele não cedeu um milímetro da sua força, da sua vontade de levar o evangelho do Cristo da melhor maneira possível. Isso é uma luta de Paulo de Tarso constante. Levar o evangelho de Jesus da forma correta. Como ele dizia, sem vãs filosofias. Ele usava até esse termo na tradução, fica esse termo interessante. Ele fala da sã filosofia do Cristo e lutava contra a vã filosofia. Paulo de Tarso foi absolutamente extraordinário. Tá? Ele se comportou como um teólogo, ele se comportou como um patrista, ele se comportou como um missionário, enfim, ele foi um completo, ele foi absolutamente completo na divulgação, e mais, por isso eu coloquei no título. Ele foi o guardião do Evangelho do Cristo. Foi Paulo de Tarso que guardou o Evangelho como nenhum outro. Daí vocês podem colocar, ora, mas os apóstolos estavam com ele, levaram o evangelho, Marcos foi o primeiro a escrever o evangelho. Sim, a questão é que, vamos pensar no seguinte, nada disso estava escrito. Nada disso estava escrito. O que Paulo fala em todas as suas viagens durante esses 20 anos, não tinha nada escrito. Ele ouvia, ele absorveu, ele entendeu e pregou esse evangelho. Aí existem discussões que Paulo tinha rascunhos, que Paulo tinha trechos. Não tinha nada escrito. Era do conhecimento dele, era do entendimento dele, era dele ouvir, como eu coloquei aqui, ele viaja com Barnabé, com Lucas, ele tem contato com Marcos, ele vai ter contato com Pedro, com os apóstolos, e ele vai absorvendo tudo isso e vai ser esse grande divulgador do Evangelho do Cristo. Ele é conhecido em alguns meios cristãos como arquiteto da teologia cristã. Ele construiu tudo que nós entendemos como teologia cristã. Tá? O nosso São Paulo, como os nossos irmãos católicos, e até de outras ortodoxas também, como nós conhecemos desde a nossa infância, é esse homem que ele vai fundar as comunidades cristãs em diversas cidades do mundo greco-romano, ele vai escrever as cartas, tá? E vai fazer com que o Evangelho do Cristo fosse preservado da melhor maneira possível. Porque, mais uma vez, Paulo morre nos anos 60, entre 62 e 64 aproximadamente. Tá? As datas, abrindo um parênteses rápido, as datas nesse período, sempre nós necessariamente temos que colocar um aproximadamente. Tá? Como falei, ele morre em aproximadamente 62, 64, por aí, até um pouquinho mais, um pouquinho menos, tá? Porque não temos tantos registros que possamos colocar. Sempre que vocês verem alguém falar daquela época, uma data fechada, desconfie, porque não tem. Fica tudo nesse período, nessa questão de aproximadamente. Né? Então, veja, o Evangelho de Marcos foi desse período. O primeiro, depois é que vieram os outros. E vejam, o de João vem 40 anos, melhor dizendo, 50 anos depois dele. E mesmo assim, tem muita coisa do Evangelho de João, em determinados sentidos, que Paulo já falava, que Paulo já trazia. Ou seja, Paulo foi uma pessoa absolutamente grandiosa no Evangelho do Cristo. Ele foi absolutamente fundamental para termos o Evangelho do Cristo. Vejamos na questão prática, na questão palpável que nós temos. Como falei para vocês, muitas pessoas podem dizer, ora, como é que você diz isso, que Paulo foi o guardião, o importante, se tivemos os evangelistas? Sim, mas vejam, os evangelistas, os 3 primeiros, contam a história do Cristo, de forma muito próxima, os sinóticos. João fala do Cristo divino muito, muito tempo depois. Mas quem leva a todo mundo, né, vamos colocar dessa maneira, parênteses nisso, tá, o mundo civilizado, ou seja, aquele grande centro cultural que era a Grécia, foi Paulo de Tarso. Tá? E quando ele leva com uma perfeição muito grande, muito forte, que nós entendemos até o mundo de hoje. E mais, o que Paulo disse naquele momento, que Paulo escreveu nas suas cartas,
é muito mais base doutrinária e base teológica do que os evangelistas escreveram. Vocês vão entender por quê, né? Vejam bem, pensando até numa parte prática, nós temos o Novo Testamento. O Novo Testamento são 27 livros, tá? 27 livros. Dos 27 livros, né, falando só de Paulo de Tarso, 13 livros são de Paulo de Tarso. Dos 27, 13 são as cartas de Paulo de Tarso. Vejam o tamanho da importância do escrito de Paulo. Quase a metade são as cartas de Paulo. Tá? As autênticas, as deuteropaulinas e as cartas pastorais. Sendo que, em porcentagem de tamanho, as cartas de Paulo de Tarso são mais da metade. Ou seja, só de pensarmos nessa materialidade, nós já vemos a importância de Paulo de Tarso. Por quê? Mais uma coisa importante. Veja, eu estou colocando aqui para vocês o tamanho de Paulo de Tarso na questão material do livro, Novo Testamento. Com um detalhe, esse livro, Novo Testamento, como nós conhecemos, ele foi moldado 300 anos depois de Paulo de Tarso. Quando se foi de forma orgânica, não foi aquela coisa de alguém sentar, um grupo sentar e decidir o que seria lido, foi mais orgânico, eram os textos, os livros que as pessoas, as comunidades cristãs iam lendo com o tempo, foram lendo com o tempo, tá? Aí nós entendemos o tamanho de Paulo de Tarso. Quase metade, praticamente a metade de tudo que, na época, a igreja decidiu que seria importante para o entendimento da doutrina do Cristo, escrito por Paulo de Tarso. Então, só nesse momento nós percebemos a grandeza do que Paulo de Tarso fez, escreveu e deixou. E vejam, Paulo de Tarso fala de 3 coisas especificamente. Como eu coloquei, falar de que dele ser o guardião do Evangelho e dele ser esse percursor de tantas teologias, ele ser esse que vai expandir o Evangelho de uma maneira que naquela época não se entenderia naturalmente, porque Paulo de Tarso existe possibilidade de Paulo de Tarso ter chegado e levar o Evangelho à Espanha. Uma distância e uma viagem assim muito, muito complicada. Já existe essa possibilidade. Tá? Então, veja, Paulo de Tarso fala especificamente de 3 coisas. De tudo que ele fala do Evangelho de Jesus, pautando o Evangelho de Jesus, levando o Evangelho de Jesus, Paulo, ele molda a doutrina cristã em 3 pilares. Tá? Justificação pela fé, universalidade do Evangelho e a graça como um dom divino. A partir desses 3 pilares, tudo que nós conhecemos de cristianismo está assentado aqui. Tudo. Isso é tudo no sentido natural da palavra. O que nós espíritas conhecemos e entendemos de Evangelho e a nossa visão sobre o Evangelho, por mais que as palavras pareçam diferentes, quando se fala de justificação pela fé e principalmente graça divina, nós entendemos de outra maneira, mas mesmo assim, o nosso entendimento está pautado nesse tripé que Paulo de Tarso formou. Quando ele fala da justificação pela fé, ele fala que a ideia da salvação, ou seja, justificação, tá, vem pela nossa fé em Cristo, pela obra do Cristo. Tá? Ou seja, sola fide, no latim, que ele vai usar, e outras designações usam de forma tão concreta, ou seja, apenas a fé. Tá? Apenas a fé. E isso é a discussão que provavelmente vocês já ouviram em algum momento, salvação pela fé ou pelas obras, é uma discussão que nem deveria ter, porque Paulo deixa tão claro, e vão pegar coisas tem que fazer uma engenharia para contrariar o que Paulo deixa. Tá? Depois ele vai falar, ou seja, a ideia é que, tendo fé em Cristo, na obra do Cristo, nós somos esses que vamos ser justificados, ou seja, que vamos ser salvos. E ele vai escrever em determinado momento que, pela fé em Cristo, nós somos adotados por Deus. Tá? Segundo ponto, ele fala da universalidade do Evangelho. Tá? E aqui ele vai romper todas as barreiras étnicas, culturais, barreiras linguísticas, barreiras econômicas, todas as barreiras, Paulo de Tarso quebra. Falar que o Evangelho é para todos.
para o gentio e para o judeu. Não no sentido que nós entendemos que o evangelho salva a todos. Não, mas Paulo deixa claro que o evangelho está a acesso de todos. Todos nós temos o acesso ao evangelho. É aquela coisa, nas cartas Romanos, primeiro e segundo capítulo, Paulo toca exatamente nisso. E no terceiro ele arremata de forma brilhante, quando ele diz, ninguém é justo. Porque pela briga entre romanos e gentios, qual era a ideia? O romano, pelo seu conhecimento, pelo seu entendimento, dizia que tudo aquilo era deles. E os judeus, por serem, né, do povo escolhido, por conhecerem a lei, tá? Ao contrário, dizia, não, o evangelho é nosso, o que nós ouvimos é nosso. E Paulo, de uma forma forte, pungente, de uma forma dura mesmo, deixa claro a todos eles, o evangelho é universal, é para o judeu e é para o gentio. É para os nossos, as mazelas, os defeitos, as não virtudes de todos que forem atraídos por Deus, tá? Aí vamos para a justificação pela fé, e avançando para a graça do dom divino, para estar com Jesus. E ele arremata com detalhe, essa questão da universalidade, que eu falei que ele quebra todas as barreiras, as maiores são da questão étnicas, né? A questão homem e mulher, a questão escravo e servo, e senhor. Né? Porque a ideia de escravidão naquela época, que Paulo fala tanto, e Paulo fala ao servo, né? Por exemplo, a carta a Timóteo, a segunda carta a Timóteo, a carta a Tito ele fala também, outros falam também, que o servo tem que atender ao Senhor, tem que tratar de forma honrada ao seu Senhor, porque a ideia de escravidão na época não é a ideia de escravidão que nós conhecemos. Tá? A escravidão na época de Roma, por muito tempo, todo aquele território, era a base da organização social. Era natural, com detalhe. Tinha pessoas que seriam mais ou menos assim. Tinham pessoas que iam lá bater na porta de alguém, eu quero ser seu escravo. E assim era. Por quê? Fazendo só um apanhado rápido para vocês entenderem que não é o conceito e a ideia e a visão que nós temos de escravidão. Tá? Era uma questão social, uma questão econômica. Tá? E Paulo quebra tudo isso. Ele faz com que homens e mulheres sejam iguais, escravos e senhores sejam iguais, romanos e judeus sejam iguais. E o terceiro é a questão da graça do dom divino. Tá? É um presente de Deus, como ele coloca, é um presente merecido de Deus, acessível a todos que crerem. A todos que creem no Cristo Jesus, como ele sempre diz. É muito interessante, Paulo sempre usa ao contrário, né? A maioria das vezes ele fala, tenha fé em Cristo Jesus falou isso, aquilo. Ou seja, sob a justificação pela fé, a universalidade do evangelho e a graça do dom divino, Paulo pautou todas as suas cartas. Tá? E mais, dentro disso tudo, Paulo ele faz um tratado ético que nos dias de hoje vai servir, quando leio as cartas de Paulo para o estudo, para a palestra, para os programas, eu fico, cada vez eu fico impressionado, eu até brinco com os amigos, parece que Paulo está sentado aqui do meu lado escrevendo, de tão atual, de tão simbólico, de tão forte, quando ele fala das questões éticas. Tá? E vejam, tudo que Paulo escreveu, tudo que ele colocou da sua forma oral e nas suas cartas, tá? Vamos pensar que Paulo, a ideia das cartas, Paulo saía pregando por todo o mundo greco-romano, principalmente. Ele pregou alguma coisa assim na Judéia, mas muito pouco, mas principalmente no mundo greco-romano. Tem até um momento interessante que ele quer ir para a Ásia. Lembra que eu falei que ele está na Ásia Menor, ou seja, a Ásia Menor seria a ideia de mais proximidade com a Europa, aquele trechinho da Ásia mais próximo da Europa. Tá? E ele queria ir para avançar na Ásia, e ele não conseguia, até que ele tem uma conexão espiritual que fala, não, Paulo, você tem que ir lá para o outro lado, e ele cede. Às vezes, ele queria também avançar para o mundo asiático. Tá? E quando ele vai fazendo essas pregações, ele vai plantando igrejas, o termo se utilizava naquela época, plantar igreja, e até muitos irmãos cristãos ainda usam esse termo. Tá? Ele fazia esse discurso, fazia essas grandes pregações, como eu falei para vocês, sofreu muito por essas pregações, e quando passava um tempo, as cartas que ele escreve para essas igrejas que ele plantou,
Há igrejas aqui no termo, não ainda conhecemos, mas o grego, do grego congregação, ou seja, grupo, comunidade de pessoas que estão se reunindo para falar do Cristo. Tá? Ele vai escrever essas cartas para reforçar o seu pensamento, para reforçar a sua pregação. Porque, naturalmente, a maioria das cartas é porque tinha problema nas igrejas, nas congregações. Paulo sabia, ele distante, e ele escrevia essas cartas para enviar, para as pessoas lerem, para as pessoas terem a sua palavra novamente. Tá? Até lugares que ele nunca foi, mas outros dos seus seguidores plantaram a igreja, tiveram problemas, e Paulo escreve a essas igrejas. E isso tem um impacto contemporâneo, tá? Tem impacto no mundo de hoje. Porque muita coisa que nós temos no mundo de hoje é pautada nas cartas de Paulo. Por isso que Paulo tem esse grande legado. Por isso Paulo é tão cultuado pelo mundo cristão, entre nós espíritas também. Muita coisa que ele deixou, tá, é pauta, é contemporânea, é atual e tem muito impacto. Por exemplo, a questão da reforma. Né? A reforma mudou o mundo. Quando Calvino, e foi agora no mês de outubro, não me falha a memória, se não me engano, por volta de 15, 16, já mais ou menos ali no mês de outubro, agora fugiu a memória, que Lutero vai lá e prega, bota na parede as 95 teses, isso mudou o mundo. Não parece, mas o que vem a partir daí mudou. O que nós temos hoje em dia vem muito, principalmente no mundo ocidental, vem muito disso. E toda a doutrina que Lutero colocou ali nas suas 95 teses vem das cartas de Paulo, principalmente a carta aos Romanos. Essa que vai merecer alguns minutos especiais hoje para nós. Tá? Ou seja, algo que mudou o mundo em vários aspectos, não dá tempo de nós tratarmos disso especificamente, mas afirmo a vocês que mudou o mundo em vários aspectos, vem de um estudo da carta de Paulo aos Romanos, no sentido da questão das missões, da inclusão de povos. Tá? No mundo interreligioso, nós falamos tanto em interreligiosidade no mundo de hoje, de aceitar, de tolerar, uma palavra que não deveria caber, né, nessa ideia, eu tolero a religião do outro. Não tem que tolerar, tem que respeitar. Tá? Mas, enfim, a palavra que é utilizada, isso vem de Paulo. Essas viagens que Paulo fez, as 3 oficiais, eu sempre, e alguns teólogos, nós gostamos de colocar 4 viagens, porque ele preso, ele pregou o tempo todo. Quando ele foi náufrago, quando o navio quebra, afunda na ilha de Malta, quando ele estava na prisão, quando ele estava no julgamento, Paulo estava pregando a palavra do Cristo. Ele estava falando de Jesus. Então, muitos de nós consideramos a ideia de, não, 4 viagens, que se pensarmos nas viagens missionárias, até preso, Paulo foi esse grande pregador, né, inclusive na carta na igreja de Tessalônica, Paulo está preso, está pregando, né, e que vem daquela questão que vem um anjo e derruba tudo, e o carcereiro queria morrer, e Paulo volta para consolar ele, que vai criar a igreja ali. Né? Então, essa ideia de missão, essa ideia de ir aonde nem se imagine, e que nossos irmãos de outras designações fazem isso de forma magnífica. Eu tive professores, um especificamente, que passou 2 anos lá no meio da Ásia, no meio de uma guerra civil, pregando a palavra do Cristo em missão. E ele não tem uma foto disso em rede social. Ele foi pregar a palavra do Cristo tal qual fez Paulo de Tarso. E ele fala, é influência paulina. O evangelho tem que ser levado a todo lugar, não importa se eu vou sofrer, não importa o que eu vou passar. O que importa é que a palavra do Cristo chegue. Né? Paulo influencia esses missionários, esses grandes missionários, tá? Principalmente dos nossos irmãos de outras designações, que são incríveis nessa questão. Tá? E muito das cartas de Paulo, ela já trazia coisas que nós debatemos hoje. Igualdade entre homens e mulheres, a relação se discute hoje em dia tanto a relação patrão e empregado. Paulo já cuidava disso. Paulo já tratava disso ao olhar cristão.
do Evangelho do Cristo. Gênero, sexualidade, justiça social. Paulo falava disso tudo, Paulo fala disso tudo nas suas cartas. Tudo isso. Né? Ou seja, hoje em dia, até os estudiosos, os teólogos, os historiadores, olham até com uma nova perspectiva para as cartas de Paulo. Tá? Porque quando olhamos com o olhar tradicional, o olhar ali fechado do que já está, nós percebemos que tem muito mais coisa ainda. Quando abrimos um pouco os olhos, nós vemos o seguinte: Paulo não está falando entre uma briga de judeu e romano, de uma dificuldade na igreja de Colosso, dos problemas da igreja de Éfeso. Não, Paulo está falando de vida. Paulo está falando de relação humana. Paulo está falando de sociedade. Ou seja, as palavras de Paulo nas suas cartas, principalmente, o registro que ficou, é complexo, é duradouro. Né? A história religiosa está alicerçada como uma pedra fundamental, as cartas de Paulo. Né? Ele traduz o Evangelho de Cristo num mundo que não sequer entendia ou sabia o que era Cristo, ele vai levar. Porque aquele mundo greco-romano, eles não entendiam o que Paulo falava no sentido que nós entendemos hoje. Tá? Paulo chegou no Império Romano, greco-romano, ou seja, no centro do poderio militar, poderio financeiro e poderio cultural, falando de igualdade, falando de fé, falando de santificação, falando de universalidade, de uma palavra que eles não conheciam, e mais, dizendo que esse homem que trouxe toda essa filosofia morreu pregado numa cruz. Naquele momento, Paulo dizia que Jesus foi pregado numa cruz, que ele foi açoitado, que ele foi julgado e condenado, para aquele povo, tá? Aquele povo greco-romano, seria uma coisa assim, no mundo de hoje, sei lá, nem tem nem parâmetro para comparar. Seria uma coisa assim tão... aquela questão, não é possível, não, você está brincando, eu não acredito nisso. Seria uma coisa tão descabida. E Paulo conseguiu fazer com que eles conhecessem e entendessem Jesus. Isso é uma das facetas do trabalho de Paulo de Tarso. Como eu coloquei para vocês, vamos avançar no pensamento sobre Paulo de Tarso. Da ideia de Paulo de Tarso falar para aquele povo: olha, um homem crucificado da filosofia que eu estou trazendo para vocês. Seria mais ou menos equivalente eu falar alguma coisa que meu amigo Arlindo chegasse para mim no final e falasse: Rubens, olha só, não vem mais aqui não, você falou uma bobagem tão grande. Seria equivalente a isso. E Paulo persistiu e fez com que aquele mundo se tornasse cristão. Isso é muito grande. Isso é muito poderoso. E mais, tudo que ele levou, tudo que ele escreveu para aquele mundo, pauta tudo que nós temos de teologia cristã, de alicerce para as doutrinas cristãs, muitos dogmas cristãos, sem entrar em questão no detalhe das dificuldades dos dogmas, mas tudo está assentado no que Paulo escreveu. Isso no catolicismo, no protestantismo, por exemplo, no catolicismo, na questão de moral e ética, é tudo de Paulo de Tarso. Tá? No protestantismo, que ele tem a ideia de sola escritura, tá? Ou seja, só a escritura é o que se utiliza, tá? E principalmente dos nossos irmãos protestantes, a liberdade cristã, tá? Que Paulo diz: nós somos escravizados, tá? E só nos libertamos quando morremos com Cristo. Né? Essa liberdade espiritual, essa liberdade cristã, que eles são pautados, vem de Tarso. Nossos irmãos da ortodoxia oriental, que tiram de Paulo de Tarso a questão da divindade, a comunidade, da tradição, tudo vem de Paulo de Tarso. Nossos irmãos pentecostais, com essa relação que eles têm com o Espírito Santo, tá? E principalmente com as missões, como eu coloquei a vocês antes, nossos irmãos pentecostais são incríveis nisso, são incríveis, de causar inveja, a disposição, a vontade, a fé que esses irmãos têm de levar o evangelho para lugares que a gente nem imagina que existe. E eles tiram isso, a ideia do evangelismo e missão, eles tiram da vida de Paulo de Tarso.
Eles têm a ideia de Paulo de Tarso nas suas cartas, de fazer o que fez, sofrer o que sofreu, e eles se igualam, buscam se igualar nisso. Tá? Como eu dei exemplo de um professor meu, que, como eu falei para vocês, 2 anos no meio de guerra civil, lá nos confins da Ásia. Aqui no Brasil mesmo, existem missões por dentro de floresta amazônica, no interior dos sertões, em lugares extremamente inacessíveis. Tem irmãos pentecostais lá evangelizando, e chega para cada um. O que inspira essa designação a agir dessa maneira? Que eles vão responder: Paulo de Tarso. Ou seja, Paulo de Tarso é um legado tão grande, tão duradouro, como eu falei para vocês, é um legado eterno. Tá? É uma coisa prática, ele é multifacetado, é uma palavra que é do mundo de hoje, mas Paulo era uma pessoa multifacetada. Apóstolo, teólogo, missionário, místico, tá? Não no mau sentido do místico, mas no sentido da proximidade com a espiritualidade. Tá? E como eu coloquei aqui, cada designação cristã, cada vertente do evangelho, vamos pensar assim, vamos lembrar que tudo que a Igreja Católica, a grande Igreja Católica, vamos pensar como como um grande tronco, né? Tem tudo a partir de Paulo, e as ramificações dessa igreja que foram surgindo durante os séculos, tá? A raiz é Paulo de Tarso, é o evangelho de Jesus, naturalmente, e a interpretação e a divulgação que Paulo de Tarso deu a ele. Tá? Como eu disse a vocês, todos os teólogos, todas essas designações cristãs, os patristas, tá? Principalmente os patristas, os pais da igreja, os que construíram a filosofia da igreja, veem Paulo de Tarso como o apóstolo missionário, o arquiteto, como eu coloquei para vocês, tá? Principalmente pelo seu zelo e influência. Né? Um dos maiores exemplos é Timóteo, como eu digo, Timóteo é como que aquele que substituiu Paulo, no sentido de ser, que Paulo diz, zele pelo evangelho, e Timóteo foi aquele que passou a ser o guardião de Paulo depois da sua morte. Porque Paulo morre, o momento em que Paulo está já para ser condenado e executado, é quando ele escreve a segunda carta a Tito, sua última carta, embora ali no evangelho ainda fique faltando as duas, ainda fica faltando a carta a Tito e a Filemon. A última, cronologicamente, é a segunda Timóteo. Ele já está preso, já está em julgamento. E é como que ele falando ao jovem Timóteo, tome o evangelho, e ele fala o tempo todo para ele, sempre com a sã doutrina, fidelidade, zelo, e Timóteo assim trata. Timóteo passa a ser este grande guardião do evangelho. Tá? Eu, quando falo de Paulo de Tarso, e aquela coisa da questão, como falei para vocês, um capítulo especial para a Carta aos Romanos, porque a Carta aos Romanos, eu falei para vocês, metade do Novo Testamento são as cartas de Paulo, e dentro dessas cartas de Paulo, a maior parte é a Carta aos Romanos. A Carta aos Romanos, ela muda a vida. Quem pega as cartas romanas, quem pensa o seguinte: vou estudar o Evangelho de Jesus, vou me dedicar ao Evangelho de Jesus, e quando li a carta aos Romanos, a vida muda. Muda. Tá? Tem uma brincadeira que se faz muito na escola de teologia, e é bem interessante porque isso acontece sempre na brincadeira de aula de teologia. Um professor pergunta para a turma: ora, se você tiver que guardar só um livro da Bíblia, né, qual livro você guardaria? Qual livro você preservaria? Tá? 80% das pessoas, né, logicamente a grande parte, né, o Evangelho de João, mas a grande maioria vai falar Cartas Romanas. Mas aí, quando todo mundo começa a levantar a mão e falar Cartas Romanas, o professor brinca: se não vale Cartas Romanas. Aí todo mundo murcha. Aí ele fala o seguinte: tudo bem, vamos pensar que vocês vão guardar as Cartas Romanas, mas todos os capítulos só pode guardar um capítulo. Qual capítulo que você guardaria? Aí é unânime, capítulo 8 da Carta aos Romanos. Quem lê o capítulo 8 das Cartas Romanas, que me emociona só de falar, a vida muda. E eu sempre gosto de falar uma coisa, e eu me emociono de pensar no capítulo 8 da Carta aos Romanos, eu penso o seguinte: a pessoa pode pensar, mas é o Rubens, o Rubens já fez tanta bobagem na vida, eu tá bom, para mim, a minha vida mudou. Mas vejam,
Mudou a vida de Irineu de Lyon, tá? Que é um grande patrício do século II, mudou a vida de João Crisóstomo. Tá? João Crisóstomo dizia que Paulo é a trombeta do Espírito Santo. Tá? Mudou a vida de Agostinho de Hipona. Tá? Ele vai dizer que Paulo é o apóstolo da graça. Irineu de Lyon dizia que Paulo foi o único que transmitiu fielmente o evangelho que recebeu. Tá? Paulo mudou a vida de Tomás de Aquino. Tá? Ele fala da profunda sabedoria divina que Paulo tinha. Romanos mudou a vida de Martinho Lutero, como já falei, questão das 95 teses. Tá? De Karl Barth, já no século XX, ele dizia que Paulo não fala sobre Deus, ele fala de Deus. Tá? James Dunn, que é contemporâneo, tá? Ele vai dizer que nós, quando lemos Romanos, quando lemos Paulo, nós temos que rever tudo sobre o nosso pensamento de fé, de obra, de inclusão, tudo. Tá? Ou seja, vejam, né, as pessoas que falam que a vida mudou lendo Atos Romanos. Eu sei, como falei para vocês, eu me emociono, brinco que mudou a minha vida. Mas vejam o tamanho das pessoas que a Carta aos Romanos mudou a vida. Tá? Tem um especial, John Wesley, um dos grandes pregadores, dos maiores pregadores, Charles Spurgeon. Charles Spurgeon é conhecido como príncipe dos pregadores. E ele pregava constantemente Paulo de Tarso, constantemente. E tem um especial, Martin Lloyd Jones, que ele é do século XX, ele é conhecido como o maior pregador do século XX, o maior entendedor, tanto que o apelido dele é o Doutor, né, quando se fala de cartas de Paulo, principalmente de Romanos, ele é chamado de O Doutor. Tá? Ele, durante 13 anos, ele toda sexta-feira pregava a carta aos Romanos. Durante 13 anos, toda sexta-feira. E isso está registrado, tá? São 14 volumes que estão registrados, tem em alguns museus, estão preservados até hoje, tá? Ou seja, é muito poderosa as cartas romanas. Muito, muito poderosa. E Paulo escreve essa carta, tudo que encontramos em toda a Escritura Sagrada, ela está resumida na carta aos Romanos. Tudo. Desde a criação até o Apocalipse de João, Paulo consegue, de uma maneira brilhante, colocar tudo nessa carta. Tá? E, logicamente, todas as outras cartas, tá? Vários momentos. Eu até separei umas frases aqui que eu gosto muito de algumas cartas, né? Romanos, né? O justo viverá pela fé. Uma das frases que eu mais gosto: o justo viverá pela fé. Tá? E, principalmente no capítulo 8, né, ele diz: nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. É o finalzinho da carta aos Romanos, capítulo 8, quando ele tem ali como que um subtítulo: se Deus é por nós, quem será contra nós? Já ouviram isso, né? Provavelmente vocês já ouviram essa frase, que ele vai falar que o amor de Deus, nada, absolutamente nada, ele faz uma relação ali, né, de tudo que é poderoso no mundo, que não nos afasta do amor de Deus. Tá? Na carta às Gálatas, que ele vai dizer: já não sou eu que vive, mas Cristo vive em mim. Tá? Cristo vive em mim. Ou seja, nós não somos, a partir do momento de entendermos Jesus, caminharmos com Jesus, nós não somos, mas não podemos ou não deveríamos mais ser nós mesmos. Tá? Deveríamos ser como que um instrumento do Cristo. Tá? Em Efésios, ele vai dizer: há um só corpo, um só Espírito, um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Ou seja, ele colocando que tudo é centrado no Cristo. Né? Aquela ideia, como eu coloquei, iríamos ser um instrumento do Cristo. E ele coloca: já não tem essa separação, tem o batismo daqui, a fé pro acordo. Não, agora é uma coisa só, em Cristo. Né? Filipenses, também uma muito conhecida: tudo posso naquele que me fortalece. Tá? Não é exatamente da forma que nós usamos quando nós lemos o texto todo, mas colocando num sentido simples, tudo posso. Eu posso tudo em Deus. Posso. Se eu tenho essa fé no Cristo Jesus, eu posso fazer. Tá? E, fechando essa pequena lista que eu fiz, nossa, eu ficaria aqui a noite toda falando dessas frases de Paulo.
Primeira Carta aos Coríntios, capítulo 3, é uma das coisas mais belas da literatura mundial. Não é da literatura cristã, não é da literatura canônica, é da literatura mundial. Primeira Carta aos Coríntios, capítulo 13. Tá? Quando ele vai dizer que o amor é paciente, o amor é bondoso, o amor nunca falha. Tá? Nas traduções comuns, tá? Mas no texto é caridade, fica mais comum, ele fala de caridade, ou seja, a caridade é paciente, ela é bondosa, ela não falha, ela não se ensoberbece, ela tudo espera, ela tudo acata. Tá? É uma beleza, assim, absoluta. Tá? E, sim, esse é o Paulo de Tarso que foi o grande guardião do Evangelho. Tudo que nós temos de Evangelho, pensamos a Paulo de Tarso. Como falei para vocês, os evangelistas escreveram a história, somente João escreveu a relação Deus, Jesus, divindade, mas quem pautou o Evangelho do Cristo em todas as suas nuances, quem fez isso se espalhar por um território para o mundo de hoje, muito grande ainda, quem trouxe os fundamentos do pensamento, quem trouxe a perpetuidade do Evangelho do Cristo, foi Paulo de Tarso. Esse que foi o guardião do Evangelho, esse que mantém o Evangelho vivo nas suas cartas, tá? E que nos dá a condição, tá, de estarmos hoje aqui. Nos dá a condição de termos essa oportunidade de evangelizar, a oportunidade de estar tratando, cuidando do próximo, a oportunidade de tudo com relação ao que temos com a ideia da vida cristã. Agradecemos a Paulo de Tarso, agradecemos a todos os seus amigos. Tá? Paulo de Tarso teve muita ajuda, teve muitos parceiros, companheiros ao lado, que ele cita, principalmente ali na carta a Timóteo, que é o seu último momento, ele cita seus amigos, ele não esquece de ninguém. Ele pede para estarem juntos, ele chama Marcos de volta. Tá? Marcos, que abandonou Jesus uma vez, abandonou uma segunda vez, abandonou Paulo uma vez, abandonou Paulo a segunda vez, e Paulo, lá no último momento da vida, fala: traga o jovem Marcos, ele vai ser útil. E sabemos a grande utilidade de Marcos. Então, Paulo de Tarso, me desculpem uns momentos que eu me emocionei, mas eu sou um grande apaixonado por Paulo de Tarso. Como eu falei para vocês, quando eu li a Carta aos Romanos e entendi, razoavelmente, tá, que a Carta aos Romanos é um universo, a vida muda. E como eu brinco sempre, vai dizer, mudou a minha, porque a minha não vale muita coisa. Mas eu fiz uma pequena lista de alguns dos maiores homens da história do cristianismo que dizem claramente, declaradamente nos seus textos: a carta de Paulo aos Romanos mudou a minha vida. E oremos para que todos nós possamos ter a oportunidade de estudar o Evangelho no seu todo, estudar as Escrituras no seu todo, e quando chegar ali nas cartas, lembrar de quem escreveu aquela carta, lembrar de todo o sofrimento de quem escreveu aquela carta. Vamos esquecer a história de que ele perseguiu os novos cristãos, que fez isso, que fez aquilo, que ficou cego. Tá, tudo bem, é a história dele. Mas pensem do que ele fez pelo Evangelho do Cristo. E aí sim vocês vão perceber. Cada vez que vocês abrirem uma carta de Paulo para se estudar, vão se emocionar. Queridos, muito, muito, muito obrigado. Vou deixar um tempinho para se tiver alguma pergunta, e que a graça do nosso Senhor Jesus esteja sempre com todos nós. Ok, pessoal. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta, aproveitando aí todo o conhecimento do nosso amigo Rubens Almeida? Vânia, pode ligar o microfone e perguntar. Olá, estão me ouvindo? Sim. Boa noite, Rubens. Boa noite, querida. É um prazer revê-lo. Tem algum tempo que a gente não se encontra. A gente se conhece do NEAM. Ah, sim. Tudo bom com você? Tudo. Então, Rubens, as cartas de Romanos são as mais utilizadas. Parece que o povo gosta bastante, né? Até porque explica a doutrina cristã, fala sobre salvação pela fé em Jesus, né? Como você bem disse aí.
E os espíritas valorizam muito esse conteúdo, né? Porque fala de justiça, amor e evolução espiritual, correto? Sim, sim. Agora vamos à pergunta. O Novo Testamento, né, no qual a gente, como cristã, segue, foi escrito por pessoas que não conviveram com Jesus. As cartas de Paulo partem desse princípio também, né? Entra nessa prática de pseudo... alguma coisa de grafia, que eu não estou lembrada agora. Quer dizer, uns acreditam que foi escrita por ele e a maior parte acredita que não foram escritas por ele. Sim. Como é que você me explica isso? Assim? Eu sei que você está querendo dizer. É o que eu até citei bem de leve, né, a questão das cartas paulinas, as deuteropaulinas. Tá? Ou seja, são cartas que hoje em dia são com certeza escritas por Paulo, tá? Que são de onde vem essa certeza? Estudos arqueológicos, estudos de historiadores, literatos, é aquela coisa. Quando nós pensamos é que nós deixamos muito de lado a ciência quando colocamos nosso pensamento. Quando, às vezes, eu afirmo alguma coisa e no nosso meio, não, isso não aconteceu porque o espírito tal falou isso, está no livro tal, que não é assim. Gente, eu estou falando de arqueologia, eu estou falando de história, eu estou falando de literatura, de tradutores, de linguistas que vão lá nas fontes, existem as fontes, existem os textos, e as pessoas estudam por mais de 1000 anos. E não são 2, 3 pessoas, são centenas de grandes estudiosos que atestam isso aqui é de fato escrito por Paulo, isso aqui não é, enfim, tá? Como falei para vocês. É grande, realmente a tua pergunta é ótima. O que acontece é o seguinte, são 7 que nós temos certeza, 7, não falha a memória, que são as paulinas, tá? Até porque ele escreve nas cartas, né? Fui eu que escrevi, Paulo de Tarso e tal. São 5 deuteropaulinas, ou seja, a probabilidade deles ter escrito, tá? Ou dele estar ali no conjunto do escrito é muito forte mesmo, tá? Que são 13. Tá? E quando eu falo isso é porque, naquela época, as cartas de Paulo não é como nós entendemos hoje. Hoje eu vou escrever uma carta para você, Vânia. Eu sento aqui no meu laptop, né? Ou vamos pensar até na mão mesmo. Pego a minha caneta, pego tem um monte de papel aqui, e escrevo. Tá? E boto no correio, né? E se Deus quiser, já vai ser. Tá? Naquela época não era assim. A ideia das cartas de Paulo era o seguinte: Paulo conversava com as pessoas que estavam ao lado dele. Logicamente, ele tinha as ideias dele, a grande capital de pensamento era dele, mas as pessoas ali em volta. Lembre que Paulo fala que está com alguém o tempo todo. Tá? E a partir disso, tá, era chamado um amanauense, ou seja, um profissional de escrita, para escrever essa carta. Tá? Por quê? O pergaminho era muito caro, era caríssimo. Tá? A tinta para escrever era caríssima. Ou seja, não era aquela coisa, vou escrever uma carta, e errei, rasga, joga fora. Não. Tanto que existem muitos textos que foram descobertos, textos importantíssimos de traduções bíblicas, que foram descobertos embaixo, né, de um escrito acima. Os estudiosos, os restauradores, viram, identificaram, rasparam e encontraram cópias do Novo Testamento. Né? Ou seja, não era uma coisa comum. Então, para chegar a essa conclusão, foi muito estudo. Tá? E temos as 7 paulinas comprovadas e 6 deuteropaulinas. Eu tenho aqui, daqui a pouco eu pego, acho aqui rápido. E já que você perguntou, né, ainda tem a bendita carta aos Hebreus, que não foi Paulo que escreveu, mais que provado hoje em dia que não foi Paulo que escreveu. Tá? E um desses que eu citei aqui, eu não lembro se é John Wesley ou outro, que ele tem uma frase dele muito famosa, numa discussão, quanto a cartas aos Hebreus, só Deus sabe quem escreveu. Tá? Comprovadamente, qualquer um que estude Paulo de Tarso, abre a carta no início, sabe que não foi ele que escreveu.
Tá? É a mais fácil dessas questões. Mas o que eu posso dizer para você, nós temos a certeza que mesmo as deuteropaulinas têm o pensamento de Paulo de Tarso. Tá? Vamos dizer, foi outro que escreveu, foi um seguidor dele, foi quem estava com ele, enfim, mas o foco, o pensamento, o fundo é de Paulo de Tarso. Sua pergunta foi ótima. Obrigada, Rubens, tá? Fica com Deus. Obrigado, querida.